conseguindo explicar. Pegou aí? Então vamos lá. Pode. Então a gente está discutindo já a terceira aula que a gente fala sobre o assunto, né? Um caso explícito, né, de SO3, onde a gente introduz os campos de Young-Mills. Um estudo exploratório inicial de como se chega a essas chamadas, esses campos chamados campos de Young-Mills. Que para nós aqui, como nós já dissemos, não são campos, mas são coordenadas, né? Nós estamos trabalhando com um problema mecânico. Então o problema que nós colocamos desde o início era o problema de coordenadas complexas, um triplete de coordenadas complexas. Então, para nós, desde o início, esse Q é um triplete de 3 coordenadas complexas, Q1, Q2, Q3, né? Então, na verdade, esse Q tem um índice I, referindo-se a esse triplete, e esse Q aqui pertence, como nós já tínhamos colocado no nosso jargão da teoria de grupos, a representação fundamental, a representação 3 de SO3. Então, são 3. Fizemos uma interpretação, que na verdade aí nós temos são 6 osciladores harmônicos, um para cá, Q1, um para Q2, um para Q3, complexo. E aí, quando a gente passa para coordenadas reais, são 3 coordenadas complexas ou 6 coordenadas reais. Então, esse problema, né, aquele lagrangiano lá do início, ele é invariante por essas transformações globais, né, de SU3, onde S é a matriz, né, de SU3, exponencial de I, parâmetros, geradores, matrizes de Guelph sobre 2. O parâmetro não depende do tempo, são parâmetros globais, não tem dependência do tempo, são constantes. Então, essa transformação é uma simetria daquele lagrangiano. Simetria em que sentido? No sentido que o lagrangiano escrito em função dos Qs, ou escrito em função dos Q'inhas, ele tem a mesma forma. Se eu escrevo o lagrangiano para Q, ou escrevo o lagrangiano para Q'inha, a forma do lagrangiano é a mesma, basta substituir Q por Q'inha. Não há alteração da forma do lagrangiano. Então, isso aqui é o que nós estamos dizendo, a invariância do lagrangiano, né, na sua forma, frente a essas transformações. Porém, nós dissemos, suponhamos agora que eu faça transformações distintas em tempos distintos. Então, ou seja, eu faça transformações de SO3, se eu queira ver se é possível, né, que essa transformação possa ser feita a cada instante de tempo, uma transformação diferente. Porque até então, não, para todos os tempos, a transformação era a mesma em qualquer instante de tempo. Agora nós estamos perguntando, se a simetria, será que ela se perpetuaria? Se essa transformação aqui passasse a ser dependente do tempo, em cada instante eu faço uma transformação distinta? Ou seja, os geradores ficam parados, são matrizes constantes. Porém, eu posso dizer que esses parâmetros aqui, a cada instante, por exemplo, eu faço uma rotação de tal valor, depois eu faço uma transformação com tal valor do parâmetro. Quer dizer, eu tenho agora transformações dependentes do tempo, e a dependência do tempo ela fica alocada aqui nos parâmetros. Mas aí, portanto, tem uma coisa que eu acho notável, porque você entra com o tempo aonde? Onde é que você entrou com o tempo? Você entrou na simetria, no ômega. Parâmetros, na simetria. Quer dizer, então, você entra com o tempo no ômega, entende assim? Não, no lambda, no ômega. No ômega. No espaço do grupo, porque a gente já viu nas nossas aulas precedentes que o grupo ele é associado a um espaço de parâmetros, né? Então, nós estamos pegando agora, quer dizer, eu posso pegar esse parâmetro num instante de tempo, no outro instante de tempo eu pego outro parâmetro. Então, eu vou ter o meu parâmetro agora, né, vai depender do tempo. Então, em cada instante de tempo, eu posso fazer uma transformação diferente. O tempo, ele entrou naquilo que a gente chama da variedade do grupo. Então, eu tenho, né, uma variedade do grupo e o tempo entrou nesse parâmetro. E aí nós vimos que, para poder manter a simetria sobre essas circunstâncias, a gente podia fazer isso, mas às custas de introduzir um novo conjunto de coordenadas. Nós vamos interpretar depois como as coordenadas tipo de troca, de comunicação. Então, o fato dessa simetria agora depender do tempo me obriga a que o meu lagrangiano não possa mais ser escrito em função da derivada ordinária. Eu substituo essa derivada ordinária por essa nova derivada, que é a chamada derivada covariante de Gauge.
ou a derivada covariante de SO3. Introduzimos esses objetos de tal maneira que a derivada temporal nova... Essa coordenada pode chamar de Yang-Mills? Nós vamos chamar de coordenadas de Yang-Mills. Esse conjunto A aqui, nós já vimos na aula passada, que é esse cara aqui, que nós identificamos como Yang-Mills. Depois que a gente tiver essa relação, a gente vai voltar a isso aqui. Porque a gente tem no momento... Não sei se eu estou interrompendo, eu teria duas reflexões aqui do momento. A primeira, vamos dizer, você encontra, vamos dizer, que a casa, vamos dizer, de Cronos está em ômega. Então, Newton não encontrou a casa de Cronos em ômega, nem Einstein. Certo. E a segunda, que eu pergunto é o seguinte, você, em vez de estar fazendo mais dimensões, você está naquelas dimensões encontrando mais relações, mais coordenadas. Então é um outro movimento, né? O meu sistema, ele é agora acrescido de novas coordenadas para poder eu ter certeza que a simetria se preserva, né? O lagrangiano se preserva em cada instante de tempo. Isso. Então, nós fizemos o quê? Qual foi toda a movimentação? A movimentação era essa. Antes, quando essa simetria aqui era global, né, eu podia derivar isso aqui no tempo, eu derivo isso aqui no tempo, aqui não tem nenhuma dependência no tempo, e aqui tem. Então, a transformação de Q e da derivada temporal de Q é exatamente a mesma. Isso porque essa simetria, a transformação é independente do tempo. Quando a transformação passou a ser dependente do tempo, nós ganhávamos aqui um termo novo. Que então, com essa transformação aqui, se eu colocar isso aqui nesse lagrangiano, ele já não é mais invariante. Se eu escrever agora que ponto, né? Se eu quiser escrever, você vai pegar esse lagrangiano aqui, M, Q', ponto, dada. Q', ponto. Menos K, Q', dada. Q', se eu agora, nesse lugar desse Q', coloco essa transformação completa, vão sobrar termos. Esses termos aqui vão sobrar. Antes não, quando não tinha isso, ao colocar substituir Q' aqui e o Q aqui, o R se cancelava com a idade. Agora, devido a esse termo aqui, eu vou perder isso aqui, então vai ser diferente do L escrito para Q. Então, nós introduzimos então aquela nova derivada, eu estou só repetindo o que a gente já fez, só repassando. Nós introduzimos aquela derivada, então, de tal maneira, né, que assim, em vez de trabalhar agora, já que agora o R depende de T, isso nos obrigou a esquecer essa derivada e passar a trabalhar com essa derivada. Mas a característica dessa derivada é que a transformada dela segue exatamente a transformada de Q. Então, tanto Q quanto esse novo DDT de Q se transformam da mesma maneira, que nem antes acontecia no caso da simetria ser global. Antes, quando a simetria era global, Q e Q pontos se transformavam da mesma maneira. Agora, no caso da simetria ser local, o Q e o novo DDT de Q se transformam da mesma maneira. Então, isso aqui assegura a invariância daquela ação. Se eu agora escrever esse lagrangiano aqui, DDT de Q' dada. DDT de Q' dada. DDT de Q' menos K, Q' dada. Né? Tem um aí. Então, se eu agora escrevo esse lagrangiano e substituo aqui e aqui como acima, aqui e aqui como lá do Q, de novo, o R d'H vai cancelar o R, então eu tenho invariância. Então, essa prescrição me assegura que o L escrito, então esse L aqui, escrito agora em termos de Q' de A', porque agora eu tenho A aqui dentro. Então, o L escrito em termos de Q' e A' é igual ao L escrito em termos de Q e A. Isso é invariância. O mesmo L, quer dizer, a mesma forma do L, se eu coloco Q' e A', ou se eu coloco Q e A. Então, foi isso que nos levou. Então, essa expressão aqui
automaticamente fixou para nós o seguinte: tá bom, você quer hora que ter simetria em cada instante de tempo, uma matriz diferente, uma rotação diferente, uma transformação diferente para cada instante de tempo. Então você é obrigado a introduzir novas coordenadas. O sistema tem que ser ampliado por novas coordenadas. Mas essas novas coordenadas não são quaisquer. Elas têm que satisfazer a essa lei de transformação. Essa equação aqui, que é imposta, ela automaticamente implica que eu posso colocar os ais, desde que os ais se transformem dessa forma aqui. E aí, nós discutimos na aula passada, né, como a Glória falou, vimos daqui qual é o caráter desse ais. Quem são essas novas coordenadas? Essas novas coordenadas nós discutimos na aula passada e elas têm que ter um caráter matricial. Então nós vimos que no final de tudo, a gente podia escrever essa coordenada aqui como sendo uma combinação linear, com esses coeficientes aqui, dos próprios geradores do S3. Então aquela transformação me induziu a eu perceber, concluir que esse A de T tem que ter essa expressão. São 8 objetos aqui, 8 coeficientes, 8 coordenadas dependentes do tempo, fazendo a combinação linear dos geradores. Então é isso que nós chamamos que esse A de T é uma coordenada. Na teoria de campos vai ser um campo. Para nós aqui é uma coordenada e álgebra válida. Essa aqui é a terminologia em inglês, né, para dizer uma coordenada valorada na álgebra de Lie. Então, essa coordenada, essas coordenadas, esse conjunto de coordenadas é que nós chamamos de coordenadas de Yang-Mills. E na teoria de campos, na teoria clássica ou na teoria quântica de campos, vão ser chamados os campos de Yang-Mills. Para nós aqui são coordenadas por qual só tem independência no tempo, só com um problema, por exemplo, meramente mecânico. Então, as coordenadas de Yang-Mills estão aqui. E aí, por isso, essa equação, esse Lagrangiano, passa a ser invariante sobre simetrias locais. E aí, como nós tínhamos observado, agora tinha chamado a atenção aí, essas coordenadas A, elas entram para fazer a interação, né? Então, quer dizer, quando nós agora, só para abrir um instantinho, quando nós expandimos, né? Quando nós expandimos aquele Lagrangiano ali, a gente vai estar escrevendo ele assim. Então, antes, meu sistema era só Q, eu só tinha um potencial dependente de quê? Agora, nós temos esse nosso Lagrangiano aqui, vai ser P. Vamos pegar o Dagger disso aqui. Vou pegar isso aqui e Dagger. Então, isso aqui vai ficar Q ponto Dagger menos I é Q Dagger a Dagger. Lembre-se que o A são matrizes, já sabe. E aí agora que o Q ponto, o DT de Q. Q ponto mais I é A Q. E menos capa Q Dagger. Muito bem. Então, isso aqui é da Lagrangiano. Então, vai ter Lagrangiano antigo, M, Q ponto Dagger, Q ponto, menos K, Q Dagger. Agora, vamos pegar os termos novos. Então, isso tudo aqui é o antigo. Isso aqui é o problema antes da dependência temporal das transformações. Agora, vamos ter 3 termos novos. Esse termo aqui, que vai ter I, M, né? Aí vamos ter aqui I é Q ponto Dagger, aqui. Vamos ter esse termo aqui que é menos IE, eu vou botar assim, menos N, vou botar aqui NIE. Então, podemos escrever assim, Q ponto Dagger aqui menos Q Dagger. Lembrem-se que, como nós tínhamos mostrado na aula passada, que com aquelas coordenadas A de T reais, essa matriz aqui é hermitiana. Eu não posso tirar esse Dagger aqui, essa matriz é hermitiana. Então, fica menos Q Dagger a Q ponto. Então, esse termo aqui
menos o conjugado hermitiano dele. Então, isso aqui dá uma coisa puramente imaginária, que marca com esse I, de tal maneira que esse termo aqui é real. Então, tudo aqui é real. E aí o termo novo, que sobra depois, é um termo que tem ME ao quadrado mais ME ao quadrado Gedalia A Q. Então, esse E aqui, nós chamamos de constante de acoplamento. Eu posso até chamar, se quiser a gente pode mudar a partir de agora. Vamos chamar de G, tanto faz. Para dizer constante de acoplamento. Então, eu vou chamar de G, não tem nenhum problema. Passei a chamar E de G. Então, esse G aqui é o que eu chamo de constante de acoplamento de Gauge. Constante de acoplamento de Gauge. Então, ela é uma constante de acoplamento, por quê? Porque ela está acoplando novas coordenadas, os Qs com os As, os Qs com os As e os Qs com os As. Então, ela está acoplando. E ela é de Gauge porque ela está acoplando essas coordenadas com os chamados coordenadas de Gauge, ou com os campos de Gauge, ou as coordenadas de Gauge. Então, ela é uma constante de acoplamento que vem naturalmente quando eu introduzo essa chamada nova derivada, que é a derivada covariante. Então, é a simetria de Gauge que me obriga a trazer essa constante para poder marcar a interação entre essas novas coordenadas. Então, por isso nós chamamos constante de acoplamento de Gauge. Então, nós vemos que a simetria de Gauge, ela introduziu novas interações. Eu acho que como o Dória tinha mencionado aqui no início, né, o fato agora da simetria ser dependente do tempo, ela me levou agora à existência de coordenadas mensageiras. Ó, essa coordenada aqui, ela faz um acoplamento, ela gera um acoplamento novo entre Q, que antes não tinha. Antes o acoplamento de Q com Q era esse aqui. Q via o outro Q sem derivada. Agora não. A coordenada Q, ela percebe a variação, ela se acopla também com a variação temporal da coordenada. Então, tem um acoplamento entre a coordenada e a sua derivada temporal. E aqui eu tenho um termo completamente novo. Antes o Q só se comunicava com Q. Agora o Q se comunica com Q via dois A's. Aqui o Q interage com o Q d'água via um A. Então, a interação de Gauge, as interações de Gauge, elas introduziram, né, novos padrões de interação entre as coordenadas. Deixou de ser um problema meramente de oscilador harmônico e passou a ser um problema agora que a coordenada interage com a sua velocidade. Tem um acoplamento entre a coordenada e a sua velocidade. E aqui, esse acoplamento. Então, eu ainda vou discutir essa equação. Essa equação a gente não derivou na aula passada. Eu vou discutir ela daqui a pouco. Eu só quero abrir mais um pouquinho essa expressão do Lagrangiano para ficar claro, né, como é que as coordenadas estão aí. Vamos abrir mais um pouquinho essa expressão. Então, nós já tínhamos trabalhado, né, essa expressão. Então, vamos lembrar o seguinte. Lembrar que para nós, eu posso expressar essa aqui através das coordenadas QI. É um triplete, Q1, Q2, Q3. Então, vamos colocar agora o nosso Lagrangiano em função, não do Q como um triplete, do vetor coluna Q. Nós vamos trabalhar com as componentes do vetor coluna. Vamos trabalhar agora com as componentes QI. Para nós, esse Q é Q1, Q2, Q3. E para nós, o A, vamos trabalhar com o A nessa visão. Eles são as coordenadas de Yang-Mills e os geradores de SO3 na representação 3, na representação do triplete. Vamos trabalhar com essa visão. Mas nós já tínhamos visto que, então, o Q, na aula passada, nós tínhamos visto que o Q está no triplete, mas o A, através dessas 8 coordenadas, ele está no octete. Está nessa representação de SO3, que é a representação adjunta. Essa era a situação. E aí vamos escrever aquela expressão lá. Então o nosso Lagrangiano vai ficar M, Q, I, ponto, estar, Q,
que I estar, que I. E aí agora vamos começar lá. Mais M, aí aparece aqui IG, vai colocar aqui, ó, I, G, M. E aí agora vamos expressar isso aqui. Quem é isso aqui? Isso aqui é um vetor, agora linha. Isso aqui é uma matriz. Isso aqui é um vetor coluna. Então nós temos isso aqui. Vamos escrever aquele primeiro termo assim, ó. Que I ponto estar. Esse índice aqui, QI, aqui é uma matriz, IJ, é como se fosse aqui, é como se fosse essa I, IJ, J. Só que o índice de matriz não está no A, está no lambda A. Então isso vai ficar assim, ó. QI estar ponto, vamos colocar aqui, ó, AA sobre 2, vamos colocar assim, AA sobre 2, a matriz lambda A, elemento IJ, QJ. Então esse termo aqui, ó, ele vai ser compreendido assim. As matrizes lambda A é que vão fazer o acoplamento entre as coordenadas distintas. Q1 se acopla com Q2, se acopla com Q3, se acopla com Q3, com Q1, Q2, Q3, através das matrizes lambda. Então esse termo aqui, ó, isso aqui é um número, são coordenadas, não são matrizes, eu posso jogar aqui para fora. Então, nesse termo, eu vou poder fatorar com A sobre 2 aqui. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar esse fator meio, que vem das matrizes lambda, e vamos fatorar aqui, ó, com A. E aí aqui eu tenho isso aqui, ó. Lambda IJ, QJ. Menos QI estar lambda A, elemento IJ, QJ. Ponto. É esse termo aqui. Então nós temos um termo agora em que, ó, as coordenadas distintas, elas se acoplam com todas as outras coordenadas, que aqui tem uma soma que vai de 1 até 8. Então, para A1, lambda 1, eu vou poder variar esse IJ de 1 a 3. Então, vocês veem que isso aqui é um termo grande. Se eu abrir esse somatório, eu vou ter um somatório A de 1 até 8, e um somatório I e um somatório J de 1 até 3. Então, essa é a chamada primeira interação de Young-Mills, que a gente chama na teoria de campos de trivértice. Por que trivértice? Porque eu tenho 3 coordenadas em interação. Eu tenho o A de T, o QI ponto de T e o QJ de T. Lambda A, lembre-se, são matrizes numéricas constantes. São as matrizes de Gell-Mann, são números, são matrizes numéricas constantes. Então eu tenho os chamados trivértices. A gente poderia representar assim, ó. É como se eu tivesse uma linha, vamos dizer que os Qs fossem dados por essa linha contínua e o A fosse essa linha ondulada. Então é como se eu tivesse aqui assim, ó. Aqui eu tenho um Q, I, ponto, estar. Aqui eu tenho um chamado QJ. E aqui eu tenho o AA. E aí nesse vértice aqui, quer dizer, esse ponto aqui de interação, né, vou dizer assim, aqui, eu estou colocando I, G sobre 2, N, lambda A e J. Então é isso, ó. Eu tenho as coordenadas em interação, mas essas coordenadas, essa interação, ela é governada por essas constantes aqui, por essas matrizes numéricas. Então isso aqui é o que está no núcleo do chamado trivértice. É isso aqui que nós chamamos de trivértice de Young-Mills. Então nas teorias de campo de Young-Mills nós temos exatamente essa situação. É como se nós tivéssemos quark, antiquark, quark, trocando os chamados gluons, né? Quem vai estudar QCD vai ver que tem essa nomenclatura. As coordenadas Q para nós estão fazendo o papel dos quarks, I
a linha que faz a interação, esses quarks distintos, o antiquark I vai interagir com o quark J, trocando campos de Young-Mills, e quem vai controlar, né, a intensidade dessa troca, dessa interação, são essas constantes que estão aqui. Inclusive, as matrizes de Gell, quer dizer, a simetria está aqui. A simetria está controlando a interação. Há sempre a tendência a gente poder comparar com o Young-Mills, você botou o Q, o quarto, né? Mas eu te pergunto o seguinte, você está aí basicamente com uma geometria temporal. Sei. E a minha pergunta é o seguinte, qual é a comparação entre ela e a dimensões extras, em termos de riqueza? Porque a gente fala que a interação, mas no fundo, como está em termos, é a comunicação, né? Quer dizer, você já não tem mais aquelas coordenadas x, y e z, assim, estanques, né? Elas começam a se comunicar através do ar. E assim, então você cria, certo, nessa geometria temporal, em vez de expressar a tua lagrangiana pela canção de primeiro termo, certo, onde o x, y, z não estariam se comunicando, você agora está criando uma nova ação para a comunicação da tua lagrangiana. É claro, e daí fica, vamos dizer, que comunicador é esse A, né? Quem é esse A? Ele existe ou não existe? E daí que eu comparo com essa coisa que muitas vezes o pessoal passa para essas dimensões, buscando coisas, não sei bem o que, mas digamos aqui você teria nas 3 dimensões um comunicador, vamos dizer, entre elas 8 aí no caso. Como é que você vê essa comparação com essas dimensões e como é que se vê o aparecimento desses dois? Temos embaixo do IG que você está trabalhando. Eu diria que o fato agora de você ter uma simetria dependente do tempo obriga o teu sistema a ser ampliado. O teu sistema não consegue comportar uma simetria dependente do tempo se ele não for ampliado. O sistema original ele foi, vamos dizer assim, proposto para ter uma simetria que é invariante do tempo, é independente do tempo. Quando você introduz, quando a simetria passa a depender do tempo, você está mudando, vamos dizer assim, a própria essência da simetria. Então, o teu sistema não pode ser o mesmo. Antes, teu sistema era aquele que, sobe em Q, e você tinha uma simetria constante, perene no tempo. A dependência no tempo estava só na coordenada. Agora, você está dizendo, não, a minha simetria também depende do tempo. Então, você está acrescentando um elemento completamente novo. Você está dizendo que não só o sistema, como sempre, o sistema sempre dependeu do tempo, porque sempre foi função de tempo, Ele sempre foi função de tempo, desde o início. Mas a simetria não, a simetria era a mesma para qualquer instante de tempo. Do momento que você promove a simetria também a ser dependente do tempo, você está dando um caráter dinâmico para ela. E o que caracteriza a simetria, como a gente estava falando? Dá um caráter dinâmico para ela por causa dos ômegas. Mas esses ômegas nunca estão sozinhos, eles estão sempre acompanhados dos geradores. Na simetria que aparece essa combinação aqui, exponencial de I, ômega A, agora de T, lambda A sobre 2. Então, quando eu promovo a simetria a ser também independente do tempo, ou seja, eu estou dando um caráter dinâmico também para a simetria, eu estou modificando drasticamente o meu sistema, porque eu estou dando um caráter dinâmico a uma coisa nova. E na verdade, é como se esses ômega A's aqui passassem a ser novas coordenadas, porque tem agora um objeto dependente do tempo. Eles não são coordenadas do sistema em si, mas eles são coordenadas da simetria do sistema. Então, se no espaço das simetrias, esses objetos aqui passaram a ser agora coordenadas dependentes do tempo, o meu sistema tem que ter uma contrapartida. Então, é por isso que aparecem justamente os AA de T, vezes lambda A sobre 2. Quer dizer, isso aqui é uma resposta do sistema a essas coordenadas agora dependerem do tempo. Estou introduzindo agora, isso aqui vai no meu sistema. E quando você alterou a simetria, você tem que mexer no teu sistema. Mas como é que o teu sistema reage? O teu sistema reage fazendo esse paralelo. Da mesma forma que essas coordenadas, que são os parâmetros da simetria,
passaram a ser dependentes do tempo, estão sempre combinados com os geradores, o meu sistema vai precisar de novas coordenadas dependentes do tempo para fazer a parear, né, para fazer a contrapartida da dependência do tempo que está na simetria, e os geradores estão aqui. Então não é à toa que aparece o A lambda A sobre 2. Na verdade, isso aqui pode ser esperado a partir disso. Então, o fato do sistema agora ter uma simetria dependente do tempo obriga o meu sistema também a ser ampliado. Quer dizer, por quê? Porque a própria simetria está fazendo o papel de uma nova coordenada. É uma coordenada nova, que antes não tinha. Antes a coordenada era só Q de T. Agora, no R de T, a simetria também, de uma certa forma, é uma coordenada. Então, eu preciso saber como é que ela evolui. Então, eu, para ela, introduzo as coordenadas do sistema. Aqui são as coordenadas dentro da simetria. E aqui são as coordenadas correspondentes dentro do sistema. Tanto é que na aula passada, nós tínhamos derivado essa expressão, delta AA de T. A gente tinha aqui uma expressão que era, acho que era FABC, ômega B, AC de T. E aqui a gente tinha alguma coisa como sendo menos BDT, o menos ômega A ponto de T. Aqui tinha até um sinal menos, a aula passada a gente deduziu a forma, a transformação infinitesimal. Então a gente está vendo, ó, que as coordenadas novas que eu introduzi, elas estão ligadas diretamente à dependência temporal do parâmetro. Então isso é uma grande novidade. As coordenadas, elas sabem, elas são introduzidas por causa desse termo. Mas eu te perguntaria de maneira grega. Quer dizer, como é que você falaria para Pitágoras que você botou o tempo nas suas coordenadas, botou a simetria, a lei de Pitágoras, você diz, não, eu não estou vendo como comprimento, estou vendo como simetria. Entendeu? Eu botei o tempo na simetria que o Cronos mandou colocar, e agora eu, como nas suas palavras tuas, você expandiu. Não, expandi. Expandiu. Então, quer dizer, você não tem a lei de Pitágoras somente. Não, mas eu expandi a lei de Pitágoras também. Agora, como é que, como a gente falou no ano passado, a gente chegou a trabalhar essa questão. Como é que eu vejo quer dizer, a lei de Pitágoras aqui, eu sei onde ela está. A lei de Pitágoras do triplete está aqui. Isso aqui é Q1 ao quadrado, Q2 ao quadrado, Q3 ao quadrado. É a soma. Então está aqui. A lei de Pitágoras está aqui. Eu tenho essa módulo de QI ao quadrado, somado, tá? Isso aí é a minha prescrição. Bom, é a lei de Pitágoras, é a lei do triângulo retângulo. Q1 ao quadrado, Q2 ao quadrado, Q3 ao quadrado. Paralelepípedo. Eu introduzi novas coordenadas. Eu perdi a lei de Pitágoras? Eu falei para vocês. Não. Na aula passada a gente viu que esse objeto está na representação adjunta. E na representação adjunta, a minha, de novo, né? A minha lei de Pitágoras, ela vai ser feita desse modo. Em vez de introduzir QI estar QI, eu vou introduzir a lei de Pitágoras associada à representação adjunta, é o traço de Adler A. Então, esse objeto aqui, na representação adjunta, né? Esse objeto aqui é uma grandeza invariante. Se eu fizer uma transformação do A, claro, eu falei, não estou pegando agora esse A aqui, que é o A exatamente. Suponha que eu não estou falando do A, vamos dizer, um outro objeto. Dentro da representação adjunta existe uma lei de Pitágoras. Suponhamos que eu pegue um objeto X que pertence à representação adjunta. Então, nós já sabemos que um objeto X que pertence à representação adjunta, ele sempre vai ser escrito, pode sempre ser escrito desse modo. Ele é uma combinação linear dos geradores. Os 8 objetos estão aqui, junto com as matrizes geradoras, então isso aqui é a forma característica de um objeto da representação adjunta. Deixa eu botar isso aqui eu já usei. É só isso aqui que a gente ainda não fez, então está faltando esse termo lá, tá bom? Aqui. Então, se eu estou na representação adjunta, essa grandeza, e aí eu sei que na representação adjunta, esse cara se transforma assim. Quando esse cara aqui se transforma com a matriz R assim, porque esse objeto é um vetor, então eu tenho uma matriz atuando no vetor, esse objeto aqui é matricial. Então, a matriz não se transforma exatamente com o vetor, a matriz se transforma naquilo que a gente chama da álgebra linear de uma transformação de similaridade.
Isso aqui é a lei de transformação do X. É a mesma lei de transformação, só que como esse cara aqui está na representação adjunta, ele é matricial, ele precisa desse A em W. Mas essa transformação aqui faz exatamente o mesmo papel que essa aqui. Essa no triplete e essa no octete. Agora, essa grandeza aqui me diz que, se eu pegar traço de x' d'água, x' e usar essa transformação aqui, como a gente viu na aula passada, isso aqui é igual ao traço de x d'água x. Então eu tenho um invariante também na representação adjunta. Isso aqui é invariante na representação triplete. Isso aqui é invariante na representação adjunta. E aí a gente mostrou na aula passada, usando a propriedade das matrizes de Gelman, que dá traço de GA, GB, a gente viu que essa relação aqui, que isso aqui na verdade, deixa eu escrever isso aqui para lá para não esquecer. Vou trabalhar ainda esse termo aqui que eu não trabalhei. Deixa aqui só um pouquinho. Deixa ele aqui na barra de ferramenta. E aí esse termo aqui, ele é igual a XA. Ou seja, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x8 ao quadrado. Então, essa grandeza aqui é a lei de Pitágoras na representação adjunta. Essa grandeza aqui é a expressão de Pitágoras na representação do triplete e essa grandeza aqui é a lei de Pitágoras na representação adjunta. Então, quando eu coloquei o A na representação adjunta, eu não perdi para ele também uma lei de Pitágoras. Ele carrega uma lei de Pitágoras também, só que própria das 8 coordenadas, não a mesma das 3 coordenadas. É essa a questão. Então, a lei de Pitágoras ela é carregada para onde eu for. O que é importante é que, se a lei de Pitágoras sair da representação triplete, ela se perpetua nas demais representações. Mas então, aí está voltando a essa lagrangiana, que escreveu lendo, essa lagrangiana aqui, ela tem, vamos dizer, as coordenadas de Pitágoras. Sim. E vou chamar as coordenadas de Yang-Mills. Isso, as coordenadas de Yang-Mills. As coordenadas de Pitágoras continuam com a lei de Pitágoras. Isso. E a coordenada de Yang-Mills na representação de Yang tem a lei de Pitágoras. Então, quer dizer, você criou novas coordenadas, mantendo a lei de Pitágoras. Isso. E interagindo, aí, trazendo um novo termo para a tua lagrangiana a ser interpretado. Exatamente. Está certo, isso aí. Vamos colocar isso aqui agora. Então, o termo novo que é gerado é esse aqui, MG2. Aí a gente pode tirar para cá, ó, o A, o A, B. Vamos tirar aquele fator 1/4. E aí aqui nós temos, ó, Q, I, está. Podemos colocar aqui, ó, lambda A, I, kappa. Produto matricial, lambda B, kappa, J, J. Então eu tenho uma nova interação entre as coordenadas. Isso aqui, né, vamos dizer assim, é o outro vértice que acopla a matéria com Yang-Mills. Eu tenho agora como se fosse um quadro inverso. Eu tenho duas linhas de matéria aqui e duas linhas de Yang-Mills aqui. Vamos colocar a coisa dessa forma que a gente chama de vértices, né? Então aqui eu tenho, ó, um QI, está? Então eu tenho o antiquark, aqui eu tenho o QJ, eu tenho o quark, aqui eu tenho um campo de Yang-Mills, uma coordenada de Yang-Mills A, aqui eu tenho uma coordenada de Yang-Mills AB. Então essas quatro coordenadas, elas interagem com essa constante, com esse tipo de acoplamento, MG2 sobre 4, lambda A, I, kappa, lambda B, kappa, J. Então isso aqui seria o quadro e vértice de interação matéria-gauge, coordenadas com coordenadas de Yang-Mills. Então, apareceram duas interações novas, além, né, claro, da interação que a gente tinha do oscilador harmônico. A interação que a gente tinha do oscilador harmônico antes era essa aqui. Era Q, I, está, com o próprio QI, e aqui a constante kappa.
Isso era a interação ordinária, isso aqui era o oscilador harmônico. Então, no oscilador harmônico, eu não tinha interação entre diferentes coordenadas. A coordenada Q que aparece aqui é exatamente a mesma que está aqui. Quer dizer, a interação do oscilador harmônico, ela não acopla diferentes coordenadas. As coordenadas de Young-Mills, não. Elas que promovem a interação entre diferentes coordenadas. Aqui, por exemplo, essas duas coordenadas de Young-Mills promovem a interação entre o I e o J. Esse I e J podem ser quaisquer, 1, 2, 3, interagindo um com o outro. Aqui no oscilador harmônico, a interação ela tinha uma forma diagonal. Era Q1 com Q1, Q2, Q1 com Q1, Q2 com Q2, Q3 com Q3. Aqui não, aqui mistura tudo. Tem Q1 com Q1, Q1 com Q2, Q1 com Q3. Aqui é a mesma coisa. Q1 com Q1, Q1 com Q2, Q1 com Q3, Q2 com Q2, Q2 com Q3, Q2 com Q1, e assim vai, Q3 com Q2. Em palavras, você troca o flavor, né? Eu estou trocando, exatamente, eu estou trocando a coordenada, interage e ela muda. Mas, digamos, isso aí... Ela muda o flavor, isso, a gente pode dizer isso. Esse índice I, que distingue as três coordenadas, a gente pode chamar de índice de flavor. Na QCD, quando estudar a física de quarks e gluons, né? Na QCD esse I vai ser chamado de índice de cor. São as cores, né? Então esse índice I é o índice de cor e então os QI são o I são as três diferentes cores de um certo quark e o índice e o campo A é chamado de gluon, né? Mas aí eu teria a seguinte reflexão. No estado harmônico usual, você está com a lei de Newton. Certo. Vocês estão pensando em simetria. Daí você diz, agora eu vou botar na simetria o tempo. Isso. Ali tem tempo no Newton. Tem tempo, mas não tem tempo na simetria. Mas o tempo está só na coordenada, não está na simetria, exatamente. E você não dá uma dinâmica para a simetria. E isso, para mim, é a mudança de 2 séculos, né? 3 séculos. Porque a época do Newton não colocava o tempo na simetria, né? Exato, não colocava. Então a gente, com isso aqui, finalizou essa primeira abordagem, né, aos chamadas coordenadas de Young-Mills, aos chamados campos de Young-Mills. Tem um aspecto aqui. Aquele termo, desculpa. Fala. Aquele termo que você colocou na última aula. Isso. Como é que eu entraria aí na Lagrangiana? Esse termo, da maneira que está, aquele termo não pode ser colocado na Lagrangiana. Se a gente tivesse colocado, na aula passada eu fiz um exemplo. Eu peguei esse termo de acoplamento aqui, Q, dagger, A, Q. Isso aqui para nós é o seguinte, tá? Agora a gente já sabe, isso aqui é AA de T, QI, está, bota aqui no meio, vem na matriz de Kelman, lambda A e J, QJ. Esse termo aqui pode ser escrito dessa maneira. Na aula passada eu falei, se eu não tenho dependência no tempo, eu posso introduzir uma coordenada A de T, que está no octete, que pertence ao octete, mas que não é um campo que não é um campo de Young-Mills. Então, porque se esse objeto aqui simplesmente tivesse, talvez na aula passada eu tivesse feito isso, seria melhor ter trocado a notação. Introduz uma coordenada X que está na representação adjunta, não a coordenada A. Porque a coordenada A, para nós, ela tem uma lei de transformação muito particular. O A', né, é R, A, R dagger. E aí aqui eu tinha menos R dagger, R, R dagger, DD. Tinha menos I. Então, essa lei de transformação é a lei de transformação da coordenada de Young-Mills. Isso aqui mostra que ela está na representação adjunta. Mas esse termo aqui é completamente fora da teoria de grupo. Então, uma coordenada que está na representação adjunta, como a gente já falou até agora, qualquer coordenada na representação adjunta, ela tem essa lei de transformação para aqui. Esse termo aqui é típico só para as coordenadas de Young-Mills. Então, claro, se eu fizer se eu pegar essa grandeza aqui e colocar a lei de transformação do quê? Que linha é R, que a gente mostrou na aula passada.
Se eu pegar essas leis de transformação aqui e colocar aqui, aqui vai ficar Q d'águia, R d'águia. Aqui vai ficar R, X, R d'águia. E aqui vai ficar RQ. Como a gente mostrou na aula passada, isso aqui dá identidade, isso aqui dá identidade, então isso fica invariante. Então, Q' d'águia, X', Q' é igual a Q d'águia, X. Isso aqui é invariante de SO3. Porém, se eu colocar exatamente esse A, vai aparecer esse termo. As matrizes ali vão se cancelar, vai ter um termo extra, vai ter termos extras dentro daqui, que não vão deixar esse objeto ser invariante. Então, na aula passada, o que eu estava querendo dizer é que eu queria introduzir a interação, vamos dizer, das coordenadas do oscilador com alguém que está na representação adjunta. Eu usei na aula passada o seguinte fato: suponhamos que o A que a simetria não dependa do tempo. Se a simetria não depende do tempo, esse termo aqui é zero. Esse A como está sem em que representação? Aqui, adjunta. Hein? Que são 8 A's, estão dando representação de Não, mas com R de R mais de T. Esse aqui, vamos dizer, do Tudo, ponto de esse A vista, todo, está escrito. isso aqui. Então, quer dizer, esse A são 8 A's na representação adjunta, porém com essa lei de transformação nova. Uma lei de um pedaço novo na lei de transformação. Mas digamos, Do ponto de ele está vista- em alguma representação, ele pode dizer? Não, está na representação de junta só. Por que ele está na representação de junta? Porque essa transformação aqui, ela não, vamos dizer assim, ela não está na essência da teoria de grupo, ela está na essência do fato agora que a simetria depender do tempo. A teoria de grupo está aqui, é a simetria. Se a simetria agora depende do tempo, esse é um elemento extra. Então isso está introduzido aqui. Mas isso não tira do A o fato dele estar na representação de junta, porque o fato dele estar na representação de junta é o fato dele ter 8 coordenadas. É isso que caracteriza a representação de junta, é a dimensionalidade, são 8 coordenadas reais. Isso que é a representação de junta. Tá bom? Mas isso é mais importante do que É. estar nas 8 coordenadas e deixa diz que a teoria do grupo não está trabalhando com o tempo, Isso. é só com a simetria. Exatamente. A simetria em si está aqui. Isso aqui já não é mais, vamos dizer assim, a essência do SO3. Isso aqui é um fato agora, é um detalhe. É a simetria da um detalhe E que deixa faz toda a permite diferença. todos os A's que você tinha comunicadores ficar com E, com X. Como? Aquela lagrangiana que Certo. você escreveu agora há pouco, Sim, aham. era em termos de A. Certo. Esse de agora não, agora eu vou escrever em termos de X. Isso. E escrevi tranquilamente. Também. Só que eu não posso, quer dizer, o X é diferente do A. Porque o X, ele está se transformando assim. Se eu quiser, por exemplo, introduzir também o X, para apagar isso aqui. Suponhamos que eu queira agora falar o seguinte: eu vou botar isso aqui, 3 elementos. Deixa eu apagar isso aqui. E diga, essa lagrangiana que você escreveu, ela era independente do A, mas ela podia ser do X também, né? Isso. Oi? Essa lagrangiana que foi escrita ali, Uhum. ela poderia, se você tivesse em vez de escrito A, escrito X, Não, não seria possível. Porque eu poderia escrever, se o X quiser ficar no lugar lá, ele até pode, mas ele tem que adquirir esse termo. Eu não posso. Se o X se transforma dessa maneira, eu não posso colocar aqui. Onde é que está o A? O que caracteriza o A? O que caracteriza o A é a chamada derivada covariante. Aí eu vou colocar aqui o Q pontos usual mais o I, G, A de T. O que caracteriza o A? Ele está aqui. Agora, por que isso é importante? Essa transformação do A, isso aqui, vou colocar, que a gente deduziu, essa transformação aqui, ela é crucial para quê? Ela é crucial para esse fato aqui. O DDT do Q, que é o DDT linha, que é botar linha aqui em tudo, uma linha, que é linha, isso aqui tem que ser igual a R DDT do Q. Isso aqui era crucial para nós. Com essa transformação aqui, eu garanto que isso aqui é verdade. Porém, se eu colocar aqui no lugar do A um X, e esse X for esse aqui, só isso aqui deixa de ser verdade. Se eu colocar no lugar do A aquele X e aquele X se transformar sem esse termo,
não tiver esse termo, se transformar só assim, então eu vou perder isso aqui. A derivada não é covariante. Então, é isso que eu estou querendo deixar claro para vocês. Que, o fato de estar na representação adjunta e poder estar dentro da derivada covariante pede que esse termo aqui também exista. Sem esse termo aqui, ele não pode estar na derivada covariante. Ele simplesmente está na representação adjunta, mas não está na derivada covariante. Então, eu vou dar até um exemplo agora, se vocês quiserem. Suponhamos que eu faça a seguinte situação. Eu tenho o Q, que está no triplete, tenha o X, que está na representação adjunta, que está no triplete. E vou escrever o seguinte lagrangiano. Tudo global. Então, vamos começar com a simetria global. Vamos fazer isso. Tudo global. Então, eu tenho agora dois tipos de coordenadas. Eu tenho 3 coordenadas na representação triplete e 8 coordenadas na representação adjunta. Simetria global. Não tenho nada de Young Mills aí. Certo? Não tem nada de Young Mills. Então, vamos escrever uma lagrangiano que seja invariante sobre simetria S3 global. O de antes, M, Q dagger, Q. Vou colocar assim, então está aqui o triplete. Vamos colocar, como esse cara aqui está na representação adjunta, esse cara aqui, ele é, ó, se ele está na representação adjunta, a gente vai escrever ele desse modo. XA, lambda A sobre 2. Então ele não é um vetor, é uma matriz. E nós já aprendemos que o invariante que eu posso formar de S3 a partir dele é isso aqui, X dagger X. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um termo aqui, que vai ser um Mi, tipo massa, mas aqui eu vou colocar, opa, aqui é esse termo aqui, vamos colocar aqui esse termo, traço de X ponto dagger X ponto. É um termo cinético. É um termo de energia cinética desse cara. Eu vou pegar a coordenada temporal dele. Claro, vamos ver já que isso aqui é invariante de S3. Muito bem. Vamos colocar agora o termo de oscilador harmônico, menos kappa, que é da área Q. Digamos que eu tenha também um termo de oscilador harmônico para esses caras aqui. Então eu posso colocar aqui, vou chamar aqui um kappa til, um oscilador harmônico com uma constante kappa til, que vai ser traço de X dagger X. E agora eu posso também, se eu quiser, acoplar essa coordenada com aquela. A gente pode fazer o seguinte, posso botar um termo que vai ter menos um kappa til, vamos dizer assim, outra constante kappa, que vai fazer o seguinte tamanho, P dagger X. Então, isso para nós, estou pegando um problema que é o seguinte, é um oscilador, a gente tem a representação 3 e tem a representação 8. Então, nós temos um problema e a simetria é global. Então, não tem nada de Young Mills aí, nada dependente. Só quem depende do tempo são as coordenadas, quer dizer, os Qs de T, esses Qs aqui incorporam, né? Esses Qs aqui, eles carregam os QI de T. E o X aqui carrega o XA de T. Né? Lembrando que esse X aqui de T, ele é dado pelas coordenadas XA de T e pelas matrizes de delta. Então é isso aí que é o meu problema. Eu tenho 8 coordenadas X, dependentes do tempo, e 3 coordenadas complexas, que são 8 coordenadas reais, e 3 coordenadas complexas. Você está colocando lá por questão de... Que é simetria global, por enquanto. Simetria global. Agora, o que nós já estamos aprendendo. Eu quero, então isso tudo aqui é invariante sobre essas transformações. Q' igual a RQ, X' igual a R, X, R'. R não depende de T. R constante. Não depende de T. Não tem aqueles ômega A de T. Isso não existe para mim.
só o ômega A puro, constante. Então, se eu colocar todas essas, se eu fizer, se eu escrever agora esse lagrangiano, tudo com linha, 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 se eu botar linha em tudo e colocar aquelas transformações, as matrizes vão se cancelar todas. Porque nada, o R não depende de tempo. Então é claro, quando derivar Q do tempo, a derivada temporal só entra aqui. Aqui não tem derivada temporal. Aqui é a mesma coisa. A derivada temporal só vai entrar aqui. Então, a lei de transformação do Q e do X é a mesma que a do Q ponto e do X ponto. Então, quando eu colocar essas transformações aqui, 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 aqui e aqui, os R's vão se cancelar, então nós vamos ter que o lagrangiano escrito em termos de Q' e X' vai ser a mesma coisa que o lagrangiano escrito em termos de Q e X. É isso aí que é o que a gente chama de simetria. O lagrangiano não muda quando eu passo de Q para Q' junto com X para X'. Então o lagrangiano expresso em termos de linha é igual ao lagrangiano expresso em termos das coordenadas C'. Isso é a simetria global. O que nós aprendemos hoje? Então, nós temos o oscilador harmônico dos Q's, temos oscilador. Agora, por que isso aqui dá oscilador harmônico? Nós já sabemos também na aula passada. Então, isso aqui é a lei de Pitágoras, né, dos Q's. Esse termo aqui nada mais é do que Q, I, ponto, está, Q, I, ponto. Na aula passada, a gente tinha visto aquela relação dos traços das matrizes de Gell. E aí a gente já tinha visto que esse termo aqui, ele vai dar para nós x a ponto de t, x a ponto de t. Então eu tenho x1 ponto ao quadrado mais x2 ponto ao quadrado, então são 8 termos de energia cinética para o x e 3 termos de energia cinética para o q. Aqui, isso aqui dá para nós QI star, QI, que é o oscilador harmônico do q. Isso aqui dá para nós o oscilador harmônico do x, isso aqui vai dar XA, XA. E isso aqui vai acoplar. Isso aqui vai ser um pouquinho diferente. Isso aqui vai ficar para nós, como nós já aprendemos na aula anterior agora, né? Ficou QI star, XA, lambda A sobre 2, aqui tem um meio, lambda A e J, que é J. Então, esse termo aqui já é um termo novo. Ele acopla os dois osciladores. A coordenada XA, ela agora se acopla com as coordenadas do oscilador Q. Então, eu tenho um termo que acopla Q com X. Antes eu tenho um termo Q com Q, X com X. Então, isso aqui só tem Q com Q. Isso aqui só tem X com X. Q com Q, X com X. Esse termo agora é QX. Então, eu agora consegui construir uma grandeza invariante que envolve as coordenadas do octete com as coordenadas do triplet. Está aí. Então, esse lagrangiano, ele é completamente invariante sobre S3 global. Mas agora, nós aprendemos, que a gente vai ficar repetindo, agora é só aprender que o procedimento já foi aprendido aqui. Se nós quisermos fazer essas simetrias semilocais, vamos lá, isso aqui. Se nós fizermos essas simetrias semilocais, agora eu vou ter o seguinte: que linha de T é igual ao R de T, Q de T, e o X' de T é igual a R de T, X de T, R nada de T. Então, estou fazendo agora, a simetria ficou local. Então, nós aprendemos, quando a simetria fica local, qual é o primeiro procedimento que a gente tem que fazer? Substituir as derivadas usuais pelas covariantes. Então, eu já não posso mais trabalhar com Q ponto. Eu tenho que entrar com o DDT do Q, derivada covariante do Q. O que é isso aqui para nós? Nós já sabemos. Isso aqui é o Q ponto mais I, G, A de T, Q de T. A mesma coisa vai acontecer com X. Eu não posso mais trabalhar só com X ponto. Eu tenho que colocar a mesma derivada covariante com X. Aqui. Então, isso aqui vai ter que ser o X ponto mais IG. Só que esse objeto aqui é uma matriz.
Esse objeto aqui é um vetor. Porém, o x não, o x é uma matriz. O x está a representação de Joule. Ele é matriz, ele não é vetor. Então a gente sabe que o produto, né, de uma matriz por um vetor é um vetor. Mas aqui, se eu colocar isso aqui, do ponto de vista da simetria, isso aqui está errado, porque isso aqui é uma matriz da representação de junta e isso aqui é uma matriz da representação de junta. Então nós sabemos pela teoria de grupo que o produto de duas matrizes da representação de junta deve sempre aparecer no comutador. Então, a derivada covariante agora, do x, ela é um pouquinho diferente da derivada covariante do A, porque quando eu multiplico o A pelo Q, eu estou multiplicando uma matriz por um vetor. Mas quando eu multiplico uma matriz por outra matriz, se as duas estão na representação adjunta, o produto tem que ser na forma de um comutador. Por quê? Porque isso é hoje eu de Então a derivada covariante do x que eu vou colocar lá, simplesmente é isso aqui. Então eu vou fazer o meu. Então eu garanto agora, com toda certeza, que tendo feito essas prescrições da derivada covariante, vou apagar isso aqui. Tá. Isso aqui me assegura que, como eu sei a transformação, o procedimento agora é esse. Primeira coisa, pega todas as derivadas e substitui por derivada covariante. E aí e a derivada covariante é uma inversão. Ela leva o mesmo IG, que o G tem que ser o mesmo para todo mundo, que é a constante de acoplamento de gauge, e o campo de Young-Mills é o mesmo para todo mundo. Então, nós já sabemos como é que esse A se transforma. Na aula passada, a linha de P é R, A de P, R dada. Menos I, R, dr dagger, dt. Então, com isso aqui, nós sabemos que esse objeto aqui, a nova derivada transformada, ela vai ser R ddt de Q. Vai se transformar exatamente como a coordenada. E a mesma coisa vai valer para o x. ddt do x linha vai ser R ddt do x R dagger. Porque o que caracteriza a derivada covariante é isso, que a derivada covariante do objeto, ela tem que se transformar da mesma maneira que o objeto. Como que se transformava Q' igual a RQ e o x' é x ddt R dagger, então as derivadas temporais elas vão seguir o mesmo padrão. Quem garante isso? Por que eu tenho isso nem calcular? Por que eu tenho certeza disso aqui? Eu tenho certeza disso aqui porque o A, que é o mesmo para todo mundo, ele se transforma dessa forma. Então isso aqui são as coordenadas de Young-Mills, isso aqui é a derivada covariante de Young-Mills do triplete, e isso aqui, é a derivada covariante de Young-Mills do quadruplete. Então, com isso, a gente sabe como a gente pode, então, agora colocar nesse problema aqui. Então, o meu problema agora completo, deixa eu apagar isso aqui, vai ser isso aqui assim, ó, ddt do Q dagger, ddt do Q. Agora eu estou com um problema que eu tenho certeza que é um problema que vai ter simetria local. O problema realmente de Young-Mills. Aqui vai entrar o ddt do x traço de ddt do x dagger ddt do x. Isso fica igual, porque não tem derivada covariante, isso fica igual, isso fica igual. Então, com isso aqui, eu tenho certeza que esse lagrangiano agora, ele é completamente invariante sobre aquelas transformações locais que eu tinha colocado aqui. Q' igual a R de T, Q de T, e x' de T igual a R de T, x de T, R dagger de T. Então, essas transformações aqui deixam completamente invariante. Mas agora, nós temos um fato novo. Aí nós vamos ver a mesma coisa. O campo A, as coordenadas de Young-Mills se acoplam aos Q's,
as coordenadas de Yang-Mills se acoplam ao x e o Q está acoplado ao x dessa forma. Então eu tenho acoplamento de Q com x, acoplamento de Q com Yang-Mills e acoplamento de x com Yang-Mills. Então esse Lagrangiano aqui, o Lagrangiano, vamos dizer, mais completo nesse caso. Então eu estou colocando isso aí para só elucidar o fato de que esse x aqui está na representação de junta, mas não é coordenada de Yang-Mills, não é campo de Yang-Mills. Por que não? Porque a lei de transformação dele aqui não é a lei de transformação do ar. A lei de transformação do ar é essa. É isso que caracteriza o campo de Yang-Mills. É esse pedaço extra. O campo de Yang-Mills ele traz sempre a informação de que na transformação dele, ele percebe a variação temporal da simetria. Esse campo aqui ele não percebe a variação temporal da simetria. Ele não mede a derivada da simetria. Ele pega a simetria dependente do tempo. Mas esse cara aqui não. O campo de Yang-Mills ele vê o quanto a simetria está variando no tempo. Ou seja, uma certa espécie de uma velocidade, né, de variação, uma velocidade da simetria. O quanto a simetria está variando. Se ela varia muito rapidamente, se ela varia pouco rapidamente, o campo de Yang-Mills sente na transformação dele. Uma parte dele é a velocidade da simetria. Ao passo que os demais campos que não são de Yang-Mills, eles percebem só a simetria, mas não a velocidade da simetria. Então é isso aqui, sempre que vocês olharem um problema de simetria e tiver algum campo, alguma coisa que ao se transformar, ela leva em conta a derivada temporal da simetria, é isso que caracteriza o campo de Yang-Mills. Então eu estou querendo colocar esse exemplo para marcar que esse cara aqui é campo de Yang-Mills. Por quê? Por causa desse tempo. Esse cara aqui, apesar de ele estar na mesma representação que o campo de Yang-Mills, nós já tínhamos visto que o A, lá desde a aula passada, a gente tinha visto que o A também está na representação de junta, só que ele está na representação de junta porque ele tem esse pedaço. Porém, esse pedaço aqui distingue ele de qualquer cara que está na representação de junta, como o X. O X está na representação de junta, mas não é coordenada de Yang-Mills porque o X não tem esse tempo. Perceberam a diferença? É isso que é importante. É isso que caracteriza uma coordenada no campo de Yang-Mills. Esse X seria coordenada do que? Oi? Coordenada do que? Esse X? É. Seria, vamos dizer, seriam as coisas. Na visão, no cenário da teoria de campo, seria um campo de matéria que está na representação de junta. Nessa visão nossa aqui, é um conjunto de coordenadas, é um conjunto de osciladores harmônicos, né, é um conjunto de osciladores harmônicos na representação de junta. Então eu coloquei um oscilador harmônico no triplete, coloquei 8 osciladores harmônicos no octete e também consegui acoplar os osciladores harmônicos do triplete com os osciladores harmônicos do octete. Agora, o campo de Yang-Mills chega por fora. Ele vai se acoplar com cada um desses separadamente. Quer dizer, isso aqui não é um acoplamento de Yang-Mills. Outra coisa, o que caracteriza os acoplamentos de Yang-Mills é a constante G. Então, esse constante aqui é K, K-til, K2-til. Isso aqui não tem nada a ver com Yang-Mills. A constante de Yang-Mills está aqui, ó. É isso aqui. Ela sempre acompanha o A. Onde tem A, ela está. Ela está sempre multiplicando o A. É isso que caracteriza a interação de Gauge. A interação de Gauge é caracterizada pela constante que é colocada junto com o campo de Yang-Mills. Então, esse padrão é isso aí que eu estou falando com vocês, praticamente é QCD. É como se fosse QCD, só que em vez de chamar quark, eu chamei oscilador harmônico do triplete. E eu poderia ter um conjunto de quarks no octete, por que não? Quer dizer que a Lagrangiana mais geral é que junta o A com o X. A Lagrangiana mais geral é que junta o A com o X. Mais geral que a simetria permite. É a mais geral que a simetria permite. Porque aí eu tenho o A na representação adjunta como campo de Yang-Mills e tenho o X na representação adjunta como campo de matéria. E o A e o X são duas coisas distintas. Né? Completamente distintas. Completamente distintas. Então tem que você ver o seguinte, ó. Você tem termos cinemáticos para X. Você tem X ponto, X ponto. Quando a gente desenvolveu essa expressão, está aqui, ó. Agora, o X naturalmente preserva a lei de Pitágoras. Né? Isso, X naturalmente preserva a lei de Pitágoras. Agora, em nenhum momento vocês têm uma ponta. Não apareceu a derivada da coordenada de Yang-Mills. Ela aparece aqui, mas sem derivada. Então, nesse caso, né, que é o caso da mecânica, na teoria quântica, na teoria clássica mesmo de campo, mas vamos ver quando a gente fizer a teoria de Yang-Mills
dia que vocês fizerem, né? Teoria de Young-Mills, ela vai gerar também, na teoria de campos, as coordenadas de Young-Mills, ou os campos de Young-Mills, passam a ter energia cinética, eu vou poder introduzir algo como a ponto. Aqui não, num problema mecânico como esse, a gente entra com um setor de Young-Mills, mas o setor de Young-Mills não tem energia cinética. Não aparece de um termo que seja a ponto de ter, não tem velocidade do campo de Young-Mills. Então, o de Young-Mills aparece só uma coordenada, sem velocidade. O que ele fez de velocidade é a velocidade da simetria, da transformação dele. Mas na energia do sistema, que é o lagrangiano, que mede a energia do sistema, de uma certa maneira, né? Que é a energia cinética menos energia potencial, o campo de Young-Mills aparece sem derivada temporal, porque o que está aqui dentro, ó, é o DDT do Q, mais o IG A de T, Q de T. Quem tem derivada temporal é o Q. Então, eu tenho velocidade do Q, tenho a velocidade do X, mas não tenho a velocidade do A. Então, o campo de Young-Mills aparece sem velocidade. Isso é uma característica intrínseca, porque eu estou trabalhando com o sistema mecânico. Quando a gente evoluir da mecânica para a teoria de campos, aí o campo de Young-Mills pode ter velocidade. Isso aí vamos dizer assim, uma limitação do sistema mecânico. Então, a gente está fazendo uma teoria de Young-Mills, mas quase completa. Está faltando para nós depois introduzir a informação de que o campo de Young-Mills também pode ter energia cinética. Mas isso aí é uma limitação do sistema mecânico. Num sistema mecânico, né, de partículas, não de campos, eu não consigo ver a velocidade do campo de Young-Mills. Tá bom? Então, eu acho que isso aí deu uma boa introdução para quem nunca viu Young-Mills e para quem pretende ver, começar a ver Young-Mills do ponto de vista da mecânica, para depois ir para a teoria de campos. Tá? Eu vou dar um intervalo agora, que é meio-dia, para a gente começar agora a discussão do Eightfold Wave, ver se a gente acha que do intervalo de meio-dia, fazer um intervalo de meio-dia até meio-dia e 15, e a gente pode ir até o meio-dia. Até o meio-dia dá para a gente